Então, agora que a gente já sabe, né, onde colocar cada número, nós vamos começar a aprender, então, a adição. Então, a adição de números decimais, todo professor ele fala que você precisa colocar vírgula embaixo de vírgula. Por quê? Porque senão cada número vai ficar nas casas erradas. Então, a gente precisa tomar um grande cuidado com isso. Então, eu tenho aqui o 1. Esse 1, ele nada mais é que uma unidade. Então, eu vou colocar o 1 na casinha da unidade. O 4, esse primeiro 4 aqui, ó, ele é os décimos. Então, eu vou colocar na casinha dos décimos. Esse outro 4 é na casinha dos centésimos. Então, eu vou colocar na casinha do centésimo. E o 2 é na casinha dos milésimos, então eu vou encaixar ele aqui na casinha dos milésimos. E a mesma coisa eu vou fazer com o segundo número aqui. O 2 é a parte inteira, casinha da unidade. Como ele tá sozinho, então casinha da unidade. Só 2. E aí aqui eu tenho esse 4, e esse 4, ele é 4 décimos. Então ele vai ficar aqui na casinha dos décimos. Percebam que, ó, essas duas casinhas aqui ficaram vagas. Então, eu posso completar com o 0. Igual a gente fazia quando a gente fez comparações de números decimais, para poder ficar mais fácil, que a gente completava com o 0 as casinhas decimais para a gente poder fazer a comparação. É do mesmo jeito, tá bom? Então, agora eu vou fazer a operação, que é a operação de soma. Então, eu vou somar 2 mais 0, 2. 4 mais 0, 4. 4 mais 4, 8. E 1 mais 2, 3. Percebam, ó, que a vírgula continuou no mesmo lugar. Por isso que quando o professor ele ensina números decimais, ele sempre fala, coloca a vírgula embaixo de vírgula. Por quê? Porque a vírgula ela sempre vai ficar na mesma posição. E aí esses números aqui é o que a gente vai ter que ir encaixando, né, de acordo com o número o valor, né, na unidade decimal que ele representa. Então, o meu resultado deu 3,842 milésimos. Então, para quem já entendeu, pausa o vídeo e tenta fazer esse B sozinho. Quem ainda não, continua assistindo até que você consiga compreender melhor, tá bom? Mas para quem conseguiu compreender, volta depois no vídeo para poder ver se o seu resultado deu certo, tá bom? Então, a estratégia é a mesma que eu vou utilizar, tá bom? Para resolver esse daqui. A vírgula, ela vai ficar sempre no mesmo lugar. Então, vírgula sempre vai ficar embaixo de vírgula. E aí, eu vou olhar aqui no meu número. Esse 0, do 0,62 centésimos, o 0 é a parte inteira. Então, essa é a minha parte inteira. E essa daqui é a minha parte decimal. E então, eu vou encaixando. O 0, que é a minha parte inteira, ele é a minha unidade. Então, eu vou colocar lá. Na minha casinha da unidade, eu vou colocar o número 0. E aí, eu tenho ali o número 62. O 6, ele é decimal. E ele tá na casinha dos décimos. O 2 está na casinha dos centésimos. Então, encaixei aqui. E o mesmo processo eu vou utilizar para fazer também o número 0,792 milésimos. Então, o 0 é a minha parte inteira. E os 792 é a minha parte decimal. Agora que eu sei quem é quem, eu vou começar a encaixar os números, então, nas suas unidades correspondentes.
Então, o 0, eu só tenho ele, então é 0 unidade. O 7, ele tá logo em seguida depois da vírgula. Então, ele tá na casinha dos décimos. E aí eu tenho o 9, que tá na casinha dos centésimos. E por último eu tenho o 2, que tá na casinha dos milésimos. Percebam que, ó, pro número 0,62 centésimos, a minha casinha dos milésimos, ela tá vazia. Então eu vou colocar o 0 aqui, só pra não ficar lá sozinha, vazia. O 0, ele vai representar aí a minha casinha vazia. E agora eu vou fazer a minha adição. Então, eu tenho que 0 mais 2, 2. 2 mais 9 é 11. Então, eu vou colocar o 1 aqui e o outro 1, ele vai subir na casinha dos décimos. Então, sempre aqui, em cada casa, os números que eu posso colocar é de 0 a 9. Eu não posso colocar o 11 aqui inteiro. Então, a parte... eu fico com a parte da unidade, né? Que seria, no caso aqui, os centésimos. E aí, subo 1 nos décimos, tá? Então, 1 mais 6 mais 1 mais 6, 7. 7 mais 7, 14. Mesma coisa aqui. O 4 fica e o 1 sobe. Então, 0 mais 0 mais 1, 1. Então, aqui nesse número, eu fiquei com 1,412 milésimos. E assim é onde que eu opero, né? Que eu faço as operações com números decimais. A operação de adição, no caso, tá? Que a gente só fez a adição. Agora, a gente vai fazer a subtração, que é o mesmo raciocínio. A única diferença é que a gente vai fazer a conta de menos. Então, aqui eu tenho 16,4 décimos menos 3,2 décimos. Então, eu vou usar o mesmo processo para mim colocar os números, tá bom? Então, ó, parte inteira, parte decimal. Então, eu circulei a parte inteira e coloquei num quadrado, um retângulo, né? Porque meu quadrado aqui não ficou muito certinho, então ficou mais parecendo um retângulo. Então, coloquei no meu retângulo a parte decimal, tá? Então, parte inteira, número 16. Então, o número 16, ele representa uma dezena. Então, eu vou colocar o 1 na casinha da dezena. E ele representa 6 unidades. Então, coloquei o número 16. E o 4 é 4 décimos normal. Então, aí depois eu tenho o 3,2. Então, o 3 é minha parte inteira. E o 2, no meu retângulo, a parte decimal. Então, 3, que é a parte inteira, o 3, ele é unidade. Então, eu vou colocar o 3 na casinha da unidade. E o 2 é decimal, é décimos. Então, vou colocar aqui embaixo do 4. Percebam que aqui eu não precisei igualar, tá? Porque os valores, né, eles ficaram todos certinhos. Se eu quiser, eu posso colocar um 0 aqui, tá? Se eu quiser, para poder facilitar a minha conta. Então, agora eu faço 4. Do 4 eu tiro 2 e eu vou ficar com 2. Do 6 eu tiro 3, fica 3. E 1, não tiro nada, fica 1. Então, eu tenho aqui o meu resultado final, 13,2. Agora, vou fazer agora usar o mesmo raciocínio para fazer 6 menos 4,8. Agora, uma parte bem interessante que vocês precisam notar aqui. O número aqui é só 6.
Tem algum número depois da vírgula? Não tem. Então, se não tem nenhum número depois da vírgula, isso quer dizer que o 6 é a minha parte inteira. Então, eu só tenho 6. E esse 6, então, ele representa as minhas 6 unidades. Então, vou colocar aqui, 6 unidades. Menos, agora eu vou para o 4,8. Eu sei que a minha parte inteira é o 4. Tá? Antes da vírgula, a parte inteira. E a minha parte decimal é o 8. Então, eu vou colocar aqui os números. O 4 é unidade. E o 8 é décimos. Então, para completar aqui, tá vendo que eu não tenho? Então, vou colocar um 0 aqui. Como ele tá vazio, eu vou colocar um 0 para completar. E agora eu vou fazer a conta. Então, 0 tira 8. Eu não tenho nada. Eu consigo tirar 8 daqui? Não consigo. Então, eu vou ter que pegar emprestado. Então, eu vou lá para o meu vizinho e vou pegar emprestado. Então, o 6, que era 6, agora vai virar 5. E vai emprestar 1 aqui pro meu 0. Então, eu vou ficar aqui com 10. 10 tira 8. 10. Se eu tenho 10, eu consigo tirar 8 de 10. E vai ficar 2. Então, vou colocar aqui o meu resultado, 2. E agora eu vou pro próximo. O que era 6 agora é 5. Então, é 5 tira 4. 5 tira 4, 1. Então, meu resultado final é 1,2. Vou colocar aqui, 1,2. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só me procurar.